Olá, vamos de Bell Hooks. Introdução, algumas notas de abertura. Este trabalho se estruturou bem devagar em mim. Alguma coisa sempre aparecia no meio do caminho. Fins de relacionamento, exílio, solidão, alguma dor recém-descoberta. E eu tinha que me machucar de novo, me machucar por todo o caminho da escrita e da reescrita, juntando o livro. Por fim, tive que parar e dar uma olhada, tipo, o que está acontecendo aqui? E lá, bem na minha frente, olhando para mim, estava o motivo de eu ter tanta dificuldade para terminar este trabalho. Nos outros 2 livros, eu não tinha falado muito sobre mim mesma, sobre Gloria Jean. Havia uma razão para isso, uma estratégia, algum pensamento por trás do uso do pseudônimo Bell Hooks, e tudo estava ligado a sentimentos sobre representações do eu, sobre identidade. E mesmo quando as pessoas escreviam coisas sobre mim que não tinham nenhuma relação comigo, coisas que às vezes não eram verdadeiras, eu não sentia vontade de rebater. Mas neste livro eu estava fazendo as coisas de outra maneira. E o que me atrasava tinha a ver com a revelação, com o que significava revelar coisas pessoais. Na própria construção deste livro, Erguer a Voz, como apresentado no primeiro ensaio, é a explicação para o meu incômodo, minha relutância. Tem a ver com revelar o pessoal, tem a ver com escrita, com o que significa dizer as coisas no papel. Tem a ver com punição, com todos aqueles anos da infância em diante, quando me machucaram por eu dizer verdades, por falar do ultrajante, falar do meu jeito chocante, indomável e sagaz, ou como temos que ir tão fundo assim, como às vezes questionam os amigos. Pessoas que me conhecem na vida real e na vida irreal dos livros podem ter testemunhas de uma corajosa abertura na fala, podem ser testemunhas de uma corajosa abertura na fala que geralmente me distingue. Torna-se o modo pelo qual sou conhecida. Sou franca, direta, sincera, não só falando sobre ideias, mas sobre o eu, aquele eu, que nos dizem ser privado, não público. Desde que Feminist Theory from Margin to Center, Teoria Feminista da Margem ao Centro, foi publicado, tenho tido tempo para pensar ainda mais criticamente sobre a divisão entre público e privado. Tempo para experimentar, o tempo para analisar e tempo para analisar o que eu tenho experimentado. Refletindo, vi o quanto essa divisão está profundamente conectada a práticas de dominação correntes, especialmente pensando sobre relacionamentos íntimos, formas de racismo, machismo e exploração da classe trabalhadora em nossas vidas diárias, naqueles espaços privados. Lá onde geralmente estamos mais feridos, machucados, desumanizados, lá onde nós mesmos somos mais repelidos, aterrorizados e partidos. A realidade pública e as estruturas institucionais de dominação tornam concreto, real, a opressão e a exploração no espaço privado. É por isso que eu acredito ser crucial falar sobre os pontos nos quais convergem o público e o privado. Conectar os dois. E mesmo as pessoas que falam sobre o fim da opressão parecem ter medo de derrubar o espaço que separa ambos. No espaço privado com alguém que eu amo, conversávamos sobre honestidade e sinceridade. Eu falava de experiências difíceis da infância, sobre as quais não queremos conversar, e discutíamos sobre o que deveria ser ou não falado. Foi naquele momento que percebi que há algumas pessoas para as quais a sinceridade não é sobre vou escolher compartilhar isso ou dizer aquilo, mas sim, vou sobreviver, vou chegar até o fim, vou ficar viva.
E sinceramente, é sobre como estar bem e falar a verdade. É sobre como pôr os cacos partidos do coração no lugar mais uma vez. É sobre ser completa, ser plena. A disposição para me abrir sobre coisas pessoais que sempre existiu na minha fala só tem sido mais trabalhada na minha escrita recentemente. Levei mais tempo para publicizar questões privadas na escrita, pois o medo da punição estava à minha espreita, o medo de dizer algo sobre pessoas amadas que sentiriam que aquilo não deveria ser dito, o medo de que a punição se expresse pela perda, pelo rompimento de relações importantes. Isso é verdade, num nível profundo, um problema real de raça e classe, pois muitas pessoas negras são criadas para acreditar que há muitas coisas sobre as quais não se deve falar, nem no privado, nem em público. Muitas pessoas pobres e da classe trabalhadora de todas as raças têm tido as mesmas coisas enfiadas goela abaixo. Uma das piadas que costumávamos contar sobre as pessoas brancas que têm tudo era sobre como revelam tudo de suas vidas, sobre como põem as coisas para fora. Um ponto da negritude então surgiu. Como manter as coisas para si? O quão privado você consegue ser com a vida? Neste ponto, eu tenho sido machucada por familiares, por pessoas negras de fora da família, por amigos que dizem: "Você nem devia estar falando sobre isso, garota." E então, pareceu que, ao longo de toda a pós-graduação e quando meu primeiro livro foi publicado, pessoas brancas me perguntavam a mesma coisa. "E a gente, por acaso, quer ouvir o que você está dizendo?" É sério. Para mim, tem sido um esforço político me agarrar à crença de que há muito sobre o que nós, pessoas negras, precisamos falar. Muito que é privado e que deve ser compartilhado abertamente, se for para curarmos nossas feridas, dores causadas pela dominação, exploração e opressão, se for para nos recuperarmos e conscientizarmos. Quando eu dava palestras, falava sobre a minha vida muito mais do que na minha escrita. Geralmente, aquela reunião de ideia, teoria e experiências pessoais em comum era o momento em que o abstrato se tornava concreto, tangível, algo ao qual as pessoas poderiam se agarrar e que poderiam levar junto com elas. Aquilo era importante para mim, aprendi com isso. E em toda essa conversa, eu me preocupava em não me perder, não perder a minha alma, em não me tornar um objeto, um espetáculo. Parte de ser verdadeira comigo mesma estava expressa no esforço em ser genuína, não me tornar entretenimento barato, ser real, como o que as pessoas negras querem dizer quando falam cair na real. Cair na real. Um poema de indígenas nativos dos Estados Unidos tem estado em meu coração há algum tempo. É um poema que fala contra a traição, em palavras simples. Nós queremos o que é real. Nós queremos o que é real, não nos engane. A história da colonização, do imperialismo, é um regime de traição, mentiras e enganações. A exigência do que é real é uma exigência por reparação, transformação. Na resistência, o explorado, o oprimido, trabalha para expor a falsa realidade, para reivindicar e recuperar a nós mesmos. Nós fazemos a história revolucionária, contando o passado como aprendemos no boca a boca, contando o presente como vemos, sabemos e sentimos em nossos corações e com nossas palavras. Ao manter esse espírito, me aproximo desses ensaios, palestras e comentários, enraizando-os numa reflexão pessoal, pensando como feminista e pensando como negra. Conversando com estudantes, com pessoas que assistem às palestras, tendo sentido a dor da fragmentação profundamente impressa em minha consciência, o distanciamento sentido por muitas pessoas que estão preocupadas com a dominação,
a forma como temos que lutar apenas para fazer de nossas palavras uma linguagem que possa ser compartilhada e compreendida. Há muitos momentos nessa escrita em que parece que estou dizendo o que já se sabe, me repetindo, mostrando o respeito que sinto por Paulo Freire, citando com muita frequência, pois ele me ensina por suas palavras, sua presença. Porém, tem sido uma experiência de humildade falar sobre esses sentimentos, sobre a escrita com outras palavras, as quais me lembram de aceitar que pode haver muito que eu precise dizer pelo bem de outros e que talvez não me comova ou gratifique, ou não faça as pessoas me verem como tão esperta assim. Ou que pode haver muito por dizer que eu preferiria manter em silêncio, em segredo. Muitas vezes evito ficar editando, trabalhando para construir a pensadora feminista politicamente correta, com as minhas palavras, para estar ali vulnerável, como às vezes me sinto. Então há momentos em que tanta conversa ou escrita, tantas ideias parecem ficar no caminho, bloqueando a compreensão de que, para o oprimido, o explorado, o dominado, a dominação não é somente um assunto para o discurso radical, para livros. É sobre dor, a dor da fome, a dor do excesso de trabalho, a dor da degradação e da desumanização, a dor da solidão, a dor da perda, a dor do isolamento, a dor do exílio, espiritual e física. Mesmo antes das palavras, nos lembramos da dor. Como companheiros de luta que escreveram sobre o esforço para acabar com a dominação racial na África do Sul expressaram na Carta da Liberdade. Nossa luta é também uma luta da memória contra o esquecimento. 1. Erguer a voz. No mundo da comunidade negra do sul dos Estados Unidos, onde eu cresci, erguer a voz, responder, retrucar, significava falar como um igual a uma figura de autoridade. Significava atrever-se a discordar e, às vezes, significava simplesmente ter uma opinião. Na educação, à moda antiga, crianças deviam ser vistas, não ouvidas. Meus bisavós, avós e pais eram todos dessa escola. Se você fosse uma criança, fazer-se ouvir era um convite à punição, à palmatória, ao tapa na cara que te pegaria desavisado, ou a sensação de varetas queimando seus braços e pernas. Naquela época, falar sem ser convidado era um ato de coragem, um ato de risco e ousadia. E ainda assim era difícil não falar em cômodos aconchegantes, onde discussões acaloradas começavam com o raiar do dia. Vozes de mulheres enchendo o ar, dando ordens, fazendo ameaças, cismando. Os homens negros podem ter adquirido excelência na arte da pregação poética na igreja, dominada por homens. Mas na igreja do lar, onde se estabeleciam as regras cotidianas de como viver e agir, eram as mulheres negras que pregavam. Ali, as mulheres negras falavam uma língua tão rica, tão poética, que eu me sentia desligada da vida, sufocada até a morte por não me deixarem participar. Foi nesse mundo de conversas de mulher, os homens estavam ora silenciosos, ora ausentes, que nasceu em mim um anseio de falar, de ter uma voz, e não qualquer voz, mas uma que pudesse ser identificada como pertencente a mim. Para construir a minha voz, eu tinha que falar, me ouvir falar, e falar foi o que fiz, lançando-me para dentro e para fora de conversas e diálogos de gente grande, respondendo a perguntas que não eram dirigidas a mim, fazendo perguntas sem fim, discursando. Nem preciso dizer que as punições para esses atos discursivos pareciam infinitas. Elas tinham o propósito de me silenciar. A criança, mais particularmente, a criança menina. Se eu fosse um menino, eles teriam me encorajado a falar, acreditando que assim, algum dia, eu poderia ser chamada para pregar. Não havia nenhum chamado para garotas falantes, nenhum discurso recompensado e legitimado.
As punições que eu recebia por erguer a voz pretendiam reprimir qualquer possibilidade de criar a minha própria fala. Aquela fala deveria ser reprimida para que a fala correta da feminilidade emergisse. Dentro dos círculos feministas, o silêncio é geralmente visto como o discurso correto de feminilidade machista, o sinal de submissão da mulher à autoridade patriarcal. Essa ênfase no silêncio da mulher pode ser um registro preciso do que tem acontecido nos lares de mulheres de origem SWAT, sigla em inglês para White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, branco anglo-saxão protestante, nos Estados Unidos, mas em comunidades negras e comunidades etnicamente diversas, as mulheres não são silenciosas, suas vozes podem ser ouvidas. Certamente, para as mulheres negras, a nossa luta não tem sido para emergir do silêncio para a fala, mas para mudar a natureza e a direção da nossa fala, para fazer uma fala que atrai ouvintes, que seja ouvida. Nossa fala, a fala correta da feminilidade, frequentemente foi o solilóquio, a conversa ao vento, para ouvidos que não a escutavam, a conversa que simplesmente não é ouvida, ao contrário dos pastores negros que discursavam para serem ouvidos, que eram quem se deveria ouvir, cujas palavras deveriam ser lembradas. As vozes das mulheres negras, dando ordens, fazendo ameaças, cismando, podiam ser abstraídas, tornar-se um tipo de música de fundo, audível, mas não reconhecida como uma fala significativa. O diálogo para fala compartilhada e reconhecimento não acontecia entre mãe e criança ou entre a mãe e a figura masculina de autoridade, mas entre mulheres negras. Eu me lembro de assistir fascinada a como minha mãe falava com a sua mãe, suas irmãs e amigas, a intimidade e a intensidade da fala delas, a satisfação que tinham em falar uma com a outra, o prazer, a alegria. Foi nesse momento de falas de mulheres, de conversas barulhentas, palavras irritadas, mulheres com línguas rápidas e afiadas, línguas doces e macias, tocando nosso mundo com as suas palavras, que eu fiz da fala o meu direito inato e o direito à voz, à autoridade, um privilégio que não me seria negado. Foi naquele mundo e por causa dele que cheguei ao sonho da escrita, de escrever. Escrever foi uma maneira de capturar, agarrar a fala e mantê-la por perto, e então eu escrevi os pedacinhos de conversas, fazendo confissões a diários baratos que logo caíam aos pedaços de tanto serem manuseados, expressando a intensidade da minha tristeza, a angústia da fala, por estar sempre dizendo a coisa errada, fazendo as perguntas erradas. Eu não conseguia restringir meu discurso aos limites e às preocupações necessárias da vida. Escondia esses escritos embaixo da cama, em enchimentos de travesseiros, entre roupas íntimas gastas. Quando minhas irmãs os encontravam e liam, elas me ridicularizavam e zombavam de mim, debochando. Eu me sentia violentada, envergonhada, como se partes secretas do meu eu tivessem sido expostas, trazidas para fora e penduradas, como roupa recém-lavada, a céu aberto para todo mundo ver. O medo da exposição, o medo de que os sentimentos mais profundos e os pensamentos mais íntimos fossem desprezados como mero devaneios, sentido por tantas garotas jovens que guardam diários, que recebem e escondem a fala, pareceu-me agora uma das barreiras que as mulheres sempre precisaram e ainda precisam destruir, para que não sejamos mais empurradas para o segredo e o silêncio. Apesar de meus sentimentos de violação, de exposição, continuei a falar e a escrever, escolhendo bem os meus esconderijos, aprendendo a destruir o trabalho quando nenhum lugar seguro podia ser encontrado. Nunca fui ensinada ao silêncio absoluto. Fui ensinada a que era importante falar, mas a conversar uma conversa que era em si um silêncio. Ensinada a falar e consciente da traição que seria ouvir demais outras conversas.
Experimentei grande confusão e profunda ansiedade nos meus esforços para falar e escrever. Recitar poemas no culto da igreja na tarde de domingo poderia ser recompensado. Escrever um poema quando seu tempo poderia ser mais bem aproveitado para varrer, passar roupa, aprender a cozinhar, era uma atividade de luxo, realizada à custa dos outros. Questionar a autoridade, levantar questões que não eram consideradas assuntos apropriados, trazia dor e punições. Como dizia a mamãe que eu queria morrer antes dela, porque não conseguiria viver sem ela. Essa era uma conversa doida, uma fala doida, do tipo que te levaria direto para uma instituição psiquiátrica. Diziam-me, se você não parar com toda essa conversa doida e esse jeito doido, menina, vai acabar lá no hospício de Western State. Loucura, não só abuso físico, era punição para uma mulher que falasse muito. Porém, mesmo com esse medo da loucura me perseguindo, pairando sobre a minha escrita como uma sombra monstruosa, eu não podia deter as palavras. Elas criavam pensamentos e escreviam discursos. Porque essa terrível loucura que eu temia, que eu tinha certeza de que seria o destino das mulheres ousadas que nasceram para a fala intensa, afinal de contas, as autoridades enfatizam esse ponto diariamente, não era tão ameaçadora quanto o silêncio imposto, quanto a fala reprimida. Segurança e lucidez deveriam ser sacrificadas se eu quisesse experimentar a fala desafiadora. Embora eu arriscasse as duas, medos e ansiedades profundamente alojados caracterizaram meus dias de infância. Eu falava, mas não andava de bicicleta, não jogava beisebol, nem segurava o gatinho cinza. Escrevendo sobre as maneiras como somos traumatizadas na nossa fase de crescimento, a psicanalista Alice Miller argumentava em For your own good, para o seu próprio bem, que não é evidente a razão pela qual as feridas da infância se tornam, para algumas pessoas, uma oportunidade de crescimento, de seguir em frente no processo de autorrealização, em vez de retroceder. Com certeza, quando reflito sobre as provações da minha fase de crescimento, tantas punições, posso ver agora que na resistência aprendi a ser vigilante e a alimentar o meu espírito, a ser forte, a proteger corajosamente esse espírito das forças que podiam parti-lo. Enquanto me puniam, meus pais falavam sobre a necessidade de me subjugar. Hoje, quando reflito sobre os silêncios, as vozes que não são ouvidas, as vozes daqueles indivíduos feridos e oprimidos que não falam ou escrevem, contemplo os atos de perseguição, tortura, o terrorismo que subjuga, que torna a criatividade impossível. Escrevo essas palavras para serem testemunhas da primazia da luta de resistência em qualquer situação de dominação, mesmo dentro da vida familiar. Da força e do poder que emergem da resistência constante e da profunda convicção de que essas forças podem ser curativas, podem nos proteger da desumanização e do desespero. Essas primeiras provações, quando aprendi a me manter firme, a manter o meu espírito intacto, vieram vividamente à minha mente depois que publiquei Ain't I a Woman? Black Woman and Feminist. Eu não sou uma mulher, mulheres negras e feminismo. E o livro foi cruel e duramente criticado. Ao mesmo tempo que esperava um clima de diálogo crítico, não esperava uma avalanche crítica com o poder, em sua intensidade de esmagar o espírito, de empurrar alguém para o silêncio. Desde então, tenho ouvido histórias sobre mulheres negras, sobre mulheres não brancas, que escrevem e publicam, mesmo quando o trabalho é muito bem sucedido, sobre crises nervosas, sendo levadas a loucuras porque não conseguem aguentar as severas críticas de familiares, amigos e críticos desconhecidos. Isso quando não permanecem em silêncio e improdutivas. Sem dúvida, a falta de respostas
críticas humanizadas têm tremendo impacto no escritor de qualquer grupo oprimido, colonizado, que se esforça para falar. Para nós, a fala verdadeira não é somente uma expressão de poder criativo, é um ato de resistência, um gesto político que desafia políticas de dominação que nos conservam anônimos e mudos. Sendo assim, é um ato de coragem e, como tal, representa uma ameaça. Para aqueles que exercem o poder opressivo, aquilo que é ameaçador deve ser necessariamente apagado, aniquilado e silenciado. Recentemente, os esforços de mulheres negras escritoras para chamar atenção para o nosso trabalho servem para sublinhar tanto a nossa presença quanto a nossa ausência. Sempre que examino livrarias especializadas em mulheres, não fico impressionada com o rápido crescimento do corpo de literatura feminista escrita por mulheres negras, mas com a escassez de material publicado disponível. O número daquelas de nós que escrevem e são publicadas continua reduzido. As razões do silêncio são variadas e multidimensionais. As mais óbvias são as expressões do racismo, do machismo e da exploração de classe para reprimir e silenciar. As menos óbvias são as lutas internas, os esforços feitos para ganhar a confiança necessária para escrever, reescrever, desenvolver por completo a arte e a habilidade, e o ponto em que tais esforços falham. Embora desde a infância eu quisesse fazer da escrita o trabalho da minha vida, tem sido difícil para mim reivindicar a palavra escritora como parte do que identifica e configura a minha realidade cotidiana. Mesmo depois de publicar livros, eu costumava falar sobre querer ser uma escritora como se esses trabalhos não existissem. E embora me dissessem, você é uma escritora, eu ainda não estava pronta para declarar completamente essa verdade. Parte de mim ainda era mantida em cativeiro por forças dominadoras da história, pela vida familiar que me havia traçado um mapa de silêncio, de fala correta. Eu não tinha me libertado totalmente do medo de dizer a coisa errada, de ser punida. Em algum lugar nos recônditos da minha mente, eu acreditava que podia evitar tanto a responsabilidade quanto a punição, se não me declarasse uma escritora. Uma das muitas razões pelas quais escolhi escrever usando o pseudônimo Bell Hooks, o nome de família, mãe de Sarah Oldham, avó de Rosa Bell Oldham e minha bisavó, foi para construir uma identidade escritora que desafiasse e dominasse todos os impulsos que me levavam para longe da fala, em direção ao silêncio. Eu era uma jovem garota comprando chiclete na loja da esquina quando realmente ouvi pela primeira vez o nome completo, Bell Hooks. Tinha acabado de responder a uma pessoa adulta. Eu me lembro até hoje do olhar de surpresa, do tom malicioso que me inteirou de que eu deveria ser parente de Bell Hooks, uma mulher de língua afiada, uma mulher que falava o que vinha à cabeça, uma mulher que não tinha medo de erguer a voz. Reivindiquei esse legado de enfrentamento, de vontade, de coragem, afirmando a minha ligação com mulheres ancestrais que foram destemidas e ousadas em suas falas, diferentemente de minhas destemidas e ousadas mãe e avó, que não eram apoiadoras da insolência, mesmo sendo assertivas e poderosas em suas falas. Bell Hooks, da forma como a descobri, reivindiquei e inventei, era minha aliada, o meu apoio. Aquele primeiro ato de insolência fora de casa foi empoderador. Foi o primeiro de muitos atos de fala desafiadoras que tornariam possível que eu emergisse como uma pensadora e escritora independente. Olhando para trás, erguer a voz foi para mim um ritual de iniciação, testando a minha coragem, fortalecendo o meu comprometimento, me preparando para os dias vindouros.
os dias em que a escritora, os comentários de rejeição, os períodos de silêncio, a publicação, o desenvolvimento contínuo pareciam impossíveis, mas necessários. Fazer a transição do silêncio à fala é, para o oprimido, o colonizado, o explorado, e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado, um gesto de desafio que cura, que possibilita uma vida nova e um novo crescimento. Esse ato de fala, de erguer a voz, não é um mero gesto de palavras vazias, é uma expressão de nossa transição de objeto para sujeito. A voz liberta.